Boa noite, sejam bem-vindos ao seminário Diálogos Contemporâneos, a questão da linguagem em sobreposição. Para quem não conhece o IAC, queria fazer uma breve apresentação. O Instituto de Arte Contemporânea foi fundado em 1997 pela Raquel Arnaud, portanto são 25 anos de atividade, e em 2020 o Instituto inaugurou sua sede própria, assegurando estabilidade e longevidade à sua missão. O IAC foi fundado com o objetivo de arquivar e disponibilizar para pesquisadores e para o público interessado em arte uma vasta coleção de documentos relacionados ao percurso e à produção de artistas visuais brasileiros. Como modelo institucional, o IAC é único no Brasil porque se caracteriza por ser um centro de pesquisa e documentação voltado exclusivamente para a preservação de arquivos pessoais de artistas e arquitetos brasileiros. A coleção do IAC, em franca expansão, é hoje composta por 70 mil documentos. E hoje contamos com os acervos de Antônio Dias, Hermelindo Fiammingue, Iole de Freitas, Ivan Serpa, Lothar Charroux, Luiz Saciloto, Sérgio Camargo, Sérvulo Esmeraldo, Willis de Castro e do arquiteto Jorge Wilhelm. Recentemente, incorporamos os acervos de Amilcar de Castro, Carmela Gross e da Petit Galerie. O IAC oferece também uma programação de exposições, cursos, seminários e ações educativas voltadas para diversos públicos e realiza publicações e conta também com um programa de bolsa para pesquisas que também está em franca expansão. Esse ano a gente teve 2 pesquisadores, um deles a gente tem o prazer de ter aqui, que é o Yuri, que vai falar daqui a pouco, mas é um programa que temos muito apreço também no IAC. Bom, essa mesa, Diálogos Contemporâneos, a questão da linguagem em sobreposição, faz parte das ações educativas da exposição Diálogos Contemporâneos, Marilá, Willis, Lothar, com a curadoria de Giancarlo Ranucci, em cartaz no IAC até dia 26 de novembro. O projeto foi viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e também por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, PROMAC, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de São Paulo, com o patrocínio de Autonomy Investimentos, e o educativo é realizado com a parceria do Instituto Galo da Manhã. Então, queria agradecer a presença da Marilá Dardot, do Ricardo Rezende, do Giancarlo Ranucci, do Yuri Quevedo, e também de todos que estão aqui nos assistindo, né? A mesa de hoje tem o propósito de discutir os diversos diálogos possíveis de se estabelecer com um arquivo de artistas, as múltiplas maneiras com as quais uma instituição, seja na forma de uma exposição, de uma publicação ou de um programa educativo ou de pesquisa, pode contribuir na formação do olhar e na aproximação do público com a arte. Como forma de conhecimento, diálogos podem e devem promover concordâncias e discordâncias. E ao perpassar esse movimento dialógico, que é também temporal e espacial, incorporar as contradições históricas de formação do olhar e da reflexão crítica. A partir da questão da linguagem em sobreposição, do uso de camadas de linguagens distintas no espaço institucional e museológico, a proposta que trazemos hoje é a de pensar, considerando as diferentes perspectivas dos convidados, a extensão poética e crítica que se pode alcançar na dialética das relações previstas e imprevistas entre obra de arte, memória, documentação e arquivo. Então, eu tenho o prazer agora de apresentar o primeiro convidado, Ricardo Rezende. O Ricardo é mestre em História da Arte pela Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, tem carreira centrada na área museológica,
Trabalha desde 1988 em instituições como o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, na Funarte, no Rio de Janeiro, e no Centro Cultural São Paulo, onde desempenhou as funções de arte educador, produtor de exposições, museógrafo, curador assistente, diretor-geral e curador. Foi curador do projeto Leonilson de 1996 a 2017, é conselheiro curatorial do Instituto de Arte Contemporânea em São Paulo e conselheiro do ICOM Brasil. É curador do Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea desde 2014 no Rio de Janeiro. Então, Ricardo, eu passo a bola para você e é um prazer ter você. Obrigado, Patrícia, por esse longo currículo que você descreveu. Fiquei até assim, onde eu vou me enfiar aqui, né? Então, mas eu queria primeiro então, fazer os agradecimentos também, primeiro para a Raquel Arnaud, né, pela invenção do IAC, né, esse presente que ela nos dá, esse lugar incrível, né, a Marilúcia Bortaro, que, né, pela competência na condução dessa instituição, né, a equipe do IAC, que faz esse lindo trabalho, né, essencial na preservação, conservação, catalogação e difusão do acervo, né, e você, Patrícia, por essa mediação aqui agora, né, e, claro, né, ao Giancarlo e o Yuri, né, por estarem dividindo esse encontro com a gente, né, e pela curadoria, claro, do Giancarlo. A Marilá, por ter aceito esse estranho convite para olhar e debruçar nos arquivos, né, do Lothar Charroux e Willis de Castro, né. Eu lembro quando eu fiz o convite, ela ficou meio assim, né, o que você está propondo exatamente? O que é isso, na verdade, né? Bom, nem a gente sabia muito bem o que a gente estava querendo ali, né? Eu acho que o resultado está aí. A gente não sabia que resultado poderia se dar, né? Então, quando eu sugeri esse ciclo de exposições junto aos conselheiros curatoriais, né, do IAC, que eu faço parte, né, com esse formato, né, de encontro entre artistas para conversações, né, seria uma série de 4 mostras que a gente pensou, né? Depois mais a gente fala sobre elas, né? Pensava com essa proposta o arquivo como uma possível linguagem artística a ser explorada. O arquivo não seria só um lugar onde se guarda coisas ou depósito de uma memória, mas também um lugar de reorganizar e contextualizar coisas, né, que compõem esses arquivos. O desejo com esses diálogos era de ativar os arquivos do IAC com descobertas e novos olhares, os mais diversos de artistas contemporâneos, trazendo-os para dialogar, transformar e provocar essa linguagem arquivística, né, trazendo novas interpretações, novas relações, fazendo intercâmbios, descoberta das narrativas, né, ali guardadas, e, por que não, juntar as afinidades encontradas nos entrecruzamentos, né, dos diálogos. Colocar o arquivo em movimento, né, fazer viver a sua matéria, é o que buscamos aí no IAC. Né. A ideia era simplesmente convidar um artista para a interação com a coleção, trazer uma nova dimensão para o tempo dos arquivos guardados na reserva técnica, alargando o tempo e os livrando da morte, entre aspas, claro, dando-lhe novas perspectivas. Se não estivessem ali organizados, catalogados e disponibilizados para os pesquisadores e exposições, né, esse seria o mais provável fim deles, né, o esquecimento. Hoje são 10 artistas contemplados, né, e em três vias de formalização para entregar a coleção, né, como a Patrícia já elencou aí os nomes, né, e esses que acabaram de entrar, na verdade, para a coleção, né. Os arquivos são fonte inesgotável de informações, né, de experiências e vivências do processo criativo e construção da obra. É possível conhecer o pensamento do artista em meio àquela matéria. O arquivo abriga a memória verbal e não verbal, né, sobre o que foi e ainda está por vir a ser criado ou instaurado, né, isso que a gente pode encontrar num arquivo, né. Pode-se observar o aprendizado, a formação e o processo criativo que se dão, muitas vezes, por meio de divagações nos gestos de riscar, rascunhar, errar e acertar com linhas e com as palavras expressas na forma de poemas visuais, no caso do Willis e do Lothar, né? De formas e desenhos concluídos ou não, que são os esboços, os rascunhos, os rabiscos de desenhos e escritos.
se dá nas errâncias das palavras, nas correspondências entre os pares e do pensamento ou reflexão visual que brinca e transforma os sentidos da obra. Certa vez, vou buscar aqui uma fala da Lisete Lenhado, de 2012, né, onde se refletia e discutia a ideia do arquivo, da memória e do legado a partir da exposição do Leonilson, Sob o Peso dos Meus Amores, organizada pelo Itaú Cultural. Lisete fazia uma provocação para refletirmos, causando um certo nó, pelo menos na minha cabeça causou aquele dia. Né? Eu e o Bitu éramos os curadores dessa mostra. Né? A exposição do Leonilson tratava, pretensiosamente, a obra como um grande arquivo. Foram mais de 300 itens expostos entre pinturas, bordados, desenhos, gravuras, os objetos, esculturas, cadernos de artista, coleção pessoal de coisas, brinquedos e arte popular, né? Que muito a gente via na própria obra do artista. Né? Todo esse material arquivístico está guardado hoje no projeto Leonilson e foi mostrado, então, naquela exposição, né? Na ideia de apresentar a constituição da obra. Né? Ela começou sua introdução partindo de uma situação muito precisa e específica: a morte e o desaparecimento de um artista que sai de cena antes de garantir sua sobrevida da obra nas instituições artísticas. Caso do Leonilson, que havia morrido precocemente aos 36 anos, e uma carreira que poderia ser enquadrada em pouco menos aí de 13 anos, né? 10 anos, 13 anos. Né? E Leonilson deixou um legado, é certo, era o que se via na exposição. E muito se trabalhou esse legado e arquivo depois para a conclusão do catálogo Raisonné, que era a meta de realização do projeto Leonilson e tema da discussão do seminário. Né? O catálogo Raisonné garante ou dá sobrevida para o conjunto de uma obra, se tem nas mãos o corpo da obra no catálogo Raisonné. Né? As três palavras, conforme disse Lisete Lenhado, arquivo, memória e legado, têm uma ressonância diferente se levarmos em consideração um artista que faleceu, né, aos 90 anos e teve todo o seu tempo, né, em vida para construir uma carreira. É o caso dos nossos artistas que compõem o acervo do IAC, né? Completaram uma carreira melhor. Né? Tomava cuidado ao comentar o tema arquivo, que, segundo ela, interessava muita gente, com suas milhares de ramificações, afirmando que os arquivos de artista, cada um tem a sua especificidade, né? E que seria uma armadilha pensar e acreditar que seria possível organizar um arquivo e a memória de cada artista. Citou Foucault nos jogando uma pergunta: será que todas as tarefas de trabalhar no arquivo, de organizá-lo, estudar a memória de um autor, de um artista visual, de um cineasta, de debruçar-se sobre um arquivo, consegue-se resgatar uma experiência? Marilá. Seria uma estratégia de salvação essa, né? Claro. O arquivo conta. Continuou, né, jogando essa pergunta para a gente. O arquivo expressa e ainda contrapunha o arquivo com a memória. Seria um desencontro entre memória e arquivo? Né? O arquivo, então, não seria memória? Se não é, qual o objeto do arquivo que seria limitado e qual o objeto da memória, pelo contrário, que seria ilimitado? A memória ultrapassa a dimensão material dos documentos. O arquivo seria, então, um peso morto se ele não fosse acessado e jogá-los, né, na superfície, no seu conteúdo. Né? O arquivo é técnica, é método, é memória, é vida. Em um campo encontra-se de tudo, né? Em um arquivo encontra-se de tudo. Guarda-se de tudo de um artista e muitas vezes é organizado pelo próprio artista. Né? O nosso acervo hoje conta com mais de 70 mil itens catalográficos. Né? E aí, portanto, a proposta das exposições pensadas foram as seguintes, né? Lothar Charroux e a poesia visual de Eurídice de Castro com Marilá Dardot. Sèvres Esmeralda e Daniel Stigman Mangrané, né? Eurídice de Castro e Emerindo Fiamminga em diálogo com Vitor César. Esse seria um ciclo, né, de 4 exposições que a gente pensou. Né? Por que Lothar Charroux, né, e Eurídice de Castro com Marilá Dardot? Essa é a pergunta que se faz, com certeza. Né? Bom, o Lothar Charroux é razão e sensibilidade, né? Vou aproveitar aqui a fala do Mário Pedrosa, né? Um rigor que se disfarça, portanto é leveza e rigor, faz economia da forma, da linha e da cor, da mesma maneira que observa-se em sua obra, Marilá, essa economia. Não sei, eu vejo isso ali plasticamente, né, nessa obra. Podemos falar em poética da linha em Charroux e em você a poética da linha que constrói e desenha com as palavras, né?
Dotar também joga o espaço fazendo combinações com as linhas e suas vibrações, movimentos e equilíbrio, resultando em pulsações cinéticas, né? O desenho, a linha em movimento, vibrando, provocando assim um estado de espírito em si, investigando as letras na forma construtiva e na economia dessas linhas, né? O Willis de Castro fez das artes gráficas uma poética concreta, né? E nos fez pensá-lo também com você. Como o Willis trabalha a palavra, a poesia, os seus dátilos escritos plasticamente, a pergunta que eu faço. É uma surpresa, então, encontrar esse material, né, do seu arquivo exposto aí nessa exposição, nesse contexto dos diálogos, né? Nem eu conhecia, né? Não tive o tempo ou a chance de me debruçar nesse acervo, né? Então, é uma descoberta para a gente, o que a gente vê ali na exposição, né? O seu trabalho começa com a palavra, né? Com o que é escrito nos livros, né? E é ligado com a literatura, a ficção e as narrativas do mundo atual, de como as realidades dos temas contemporâneos são contadas, né? Você escreve, né? Já até escreveu com pedras, com cerâmica, né? Fazendo das letras vasos, né? Com papel, com cimento, com dados, e veja, né? Que poético é isso tudo, né? Com plantas que florescem nesses vasos, letras, né? De cerâmica que a gente vê lá em Inhotim. O que você escreve ou constrói pode ser lírico, literário e ter a beleza plástica dessas construções gráficas do Lothar Charroux e do Willis de Castro. E foi assim, já que os arquivos de artistas são um convite à aventura criativa, né, formado por acumulação de informações visuais, gráficas, formas e textuais, né, compostas de estudos, cadernos de anotações, projetos, protótipos, fotografias, fotogramas, cartas, documentos pessoais e materiais gráficos, que pensamos em seu nome, né, e obra para trazer essa diversidade para a exposição dos materiais e conteúdos textuais e visuais, né, que a gente encontra no arquivo desses dois artistas, né. Mostra com isso, né, como uma arqueologia, o caminho percorrido em suas obras, né. Os registros podem ser um simples esboço ou mesmo o registro do ato simples de observar uma pequena folha de árvore, como fez Sérgio Esmeralda. Esse gesto pode ser observado, né, visto no seu arquivo guardado aí no IAC, né. A singela observação da estrutura de uma folha vegetal vai estruturar o seu pensamento gráfico, que vai nortear toda a sua criação artística geometrizante de linhas, formas e cores encontradas no mundo. Observa-se ali como o artista vai limpando, purificando e simplificando tudo, economizando no gesto, na subtração, simplificando o próprio pensamento plástico, como se retirasse as rebarbas das coisas, né? O que poderia acontecer, né? Qual seria o resultado disso tudo, né? Com você ali, né? Olhando, debruçando-se para esse acervo, né? Só agora mesmo, com a exposição pronta, que a gente sabe, né? O que isso poderia acontecer. E digo, para terminar, né? É gratificante visitar a exposição. É gratificante ver nas paredes trabalhos que não dizem onde começa e termina a obra de um dos artistas. Fica-se na dúvida no primeiro olhar de quem é quem dos três artistas, né? A mostra começa e termina como se fosse uma obra só. Lindo. É isso, gente. Agora eu queria, né, acho que eu vi a Marilá, justamente, né, para saber como foi essa experiência, né, de debruçar-se, né, nesse acervo, sobre esse acervo. Ótimo. Então, vou apresentar a Marilá para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas eu vou só cumprir o protocolo aqui de te apresentar formalmente, Marilá. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Bom, a Marilá é artista visual e mestre em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vive e trabalha na Cidade do México, trabalha com diversos meios, como vídeos, fotografias, gravuras, esculturas, pinturas, ações, instalações e sites específicos, sendo a linguagem e a literatura suas fontes de inspiração constante. Alguns dos seus projetos propõem participação do público e colaborações com outros artistas. Suas obras fazem parte de relevantes coleções particulares e museus, como Inhotim, Pinacoteca de São Paulo, MAN São Paulo, MAN Rio, Sayago e Pardon Collection, Suna and Inan Quirás Foundation, entre outras. Então, Marilá, eu passo a palavra para você,
e agradeço mais uma vez a sua participação aqui nessa noite. Boa noite. Eu que agradeço, né, a participação, primeiro o convite do IAC para fazer essa exposição, né, a participação de todos, o Giancarlo, que entrou nessa empreitada comigo, o Ricardo, que, enfim, me ligou um dia, eu tinha acabado de mudar para o México, e ele me ligou com esse convite, como ele diz, estranho, e eu acho que, no fundo, assim, o meu trabalho sempre foi um diálogo com o outro, né? Com outros artistas e criadores, né? Na maioria, sejam o trabalho em relação com a literatura, ou em colaboração com outros artistas, ou mesmo com participação do público. Ou seja, essa prática do diálogo é uma prática que é meio constante na minha história, né, na minha obra em geral, né. Mas eu confesso que quando o Ricardo me chamou, e com esse convite do Willis e o Lothar, não eram artistas que eu pensaria, num primeiro momento, uma conexão, talvez porque a gente esteja um pouco acostumado a pensar primeiro nos iguais, né? Nos pares, nas similitudes, nos encontros, nas confluências, né? E, enfim, do muito pouco, na verdade, que eu conhecia sobre o Willis e o Lothar, nesse primeiro momento ainda não, enfim, não conseguia ali enxergar como que ia se dar esse encontro. Mas, ao mesmo tempo, me interessava muito ter um encontro com uma coisa que não era óbvia, né? Com uma obra que eu não acessaria se não fosse essa provocação, né? E, enfim, eu gosto de estar aberta para esses desafios, né? Então, a princípio, enfim, eu comecei a pesquisar o arquivo, né, do IAC, que é um arquivo que, além de muito bem cuidado, catalogado, conservado, e além disso, ele está todo disponível online, né? Então, assim, foi muito fácil eu começar essa pesquisa, que na verdade durou um tempo, né? Desde que do convite até a gente conseguir viabilizar a exposição. E aí, assim que eu comecei a pesquisar e ver essas... É muito diferente, né? Um arquivo que seria, sei lá, um arquivo de um museu, né? De uma instituição, sei lá, como a Pinacoteca, ou um MASP, ou um MAN, enfim, que tem um acervo de obras, né? De coisas que se tornaram ou foram legitimadas como obras, e um acervo como o do IAC, que é um acervo pessoal de um artista, né? Um acervo de, enfim, tem obras, e tem estudos, e tem cartas, e tem bilhetes, e tem... Então, você entra aí num universo, que é um universo que, às vezes... quer dizer, os artistas, eles são muito mais complexos, às vezes, do que a obra que foi legitimada num dado momento, e aparece em dadas coleções, abarca, né? Assim, tem muito mais coisa aí de trás disso, né? Então, para mim foi muito rico, assim, eu acho que se essa exposição fosse num museu, né, num museu tradicional, que, enfim, tem um acervo de obras e tal, talvez fosse mais difícil eu encontrar esses pontos, não só pontos de similitudes, mas de diferenças. Eu acho que, enfim, a riqueza dessa exposição é que ela traz uma conversa, não necessariamente uma coisa em que todos estamos falando do mesmo, né? E aí eu queria só abrir aqui uma apresentação, porque a primeira... Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá dando para ver? Sim, né? Vocês estão vendo? Sim?
Sim, Bom, todos têm, sim. Bom, a primeira coisa que me veio um pouco à cabeça quando eu comecei a pesquisar o arquivo foi essa frase da Rosalind Krauss, que é desse texto, né, que chama Grids, que é uma frase que eu, inclusive, já tinha usado num trabalho meu de 2002, né, que ela está falando da grade na arte moderna, né, e ela fala isso, a grade anuncia um desejo de silêncio da arte moderna, sua hostilidade à literatura, à narrativa, ao discurso. E o trabalho que eu tinha feito em 2002 com essa frase, bom, com alguns trechos desse texto da Rosalind Krauss, era justamente para questionar esse silêncio e essa hostilidade à literatura. Assim, eu não conseguia concordar ali naquele momento com ela, meio que intuitivamente, né? Não sei se eu bancaria isso aqui como uma discussão teórica, mesmo porque eu não sou teórica, eu sou artista, então eu lido muito mais com a intuição do que com a teoria pura. Mas esse meu trabalho, ele trazia essas frases um pouco soltas numa grade, que era uma sementeira, em que as plantas iam crescendo e iam destruindo esse texto, né? Então, assim, a narrativa, a literatura e o discurso, para mim, eles estão presentes, mesmo que seja num trabalho totalmente formal e geométrico, como a princípio me parecia o trabalho do Willis e do Lothar, né? E então, bom, aqui tem algumas fotos da exposição, né? Mas, enfim, a partir dessa frase, um pouco na minha cabeça, assim, no fundo, e a partir de trabalhos que eu vinha fazendo nesse período, né? É importante falar que esse convite veio em 2020, né? A gente estava, enfim, em plena pandemia, e eu vinha fazendo alguns trabalhos que eu também não sabia direito se eram trabalhos, né? Que para mim eram um pouco ocupações assim durante aquele período, né, que começou com esse trabalho que está no fundo, que é o Tic-Tac, em que eu pego um caderno milimetrado, né, então tem a grade tá ali, né, e eu vou preenchendo esse caderno dia por dia, quase como um calendário de dias, que segue uma ordem, assim, uma ordem de uma escala de cor, uma ordem bem racional, assim, de matemática, inclusive, né, de que na minha cabeça era uma ocupação em que, ao preencher um quadradinho, acrescentar um quadradinho por dia, eu chegaria no fim da suposta quarentena, né? Então, esse foi o primeiro trabalho que eu lembrei, né, quando eu via os trabalhos do Willis e do Lothar, que também lidam, né, com essa grade, com a geometria, com uma organização e uma diagramação assim muito moderna e racional, e enfim, na verdade esse era um trabalho que eu estava um pouco meio fazendo para me ocupar, né, mas com um ideal, né, que era esse ideal de que, vamos, essa consequência, eu vou fazer esse caderno e no final vai acabar a pandemia, e que, na verdade, não aconteceu, né, aqui você tem uma imagem dos dias, né, eu começava no primeiro dia, preenchia um quadrado, segundo 2, no terceiro 3, e assim ia. E, enfim, depois do tic-tac, vírgula, que é esse, né, que depois também começa a entrar a palavra, enfim, que era uma palavra que eu encontrei numa revista, eu comecei a fazer o outro tic-tac, que é esse aqui, que é o tic-tac 3 pontinhos, né, que já é um outro caderno similar ao primeiro, mas que já eu vou preenchendo
sem a ordem racional, a lógica, né, do primeiro, né, da lógica da escala de cor, a lógica matemática, enfim, era muito mais um diário de uma ocupação do tempo, sem fim, nem começo, sem saber onde ia parar aquilo, né? Então, assim, meio que aí o universo dos trabalhos que eu estava fazendo, né, a partir desses dois, eu comecei a ver trabalhos meus mais antigos, né? Esse aqui é um dos que eu fiz também durante a pandemia, né? Um desenho. Esse é um trabalho de 2006. Enfim, eu fui, né, buscando nos meus trabalhos o que podia se relacionar com os trabalhos do Willis e do Lothar, porque eu não queria produzir a partir do trabalho deles, né? Eu queria ver o que no meu trabalho conseguia conversar com os documentos, com os estudos, com os desenhos, enfim, com tudo o que estava ali posto, né? Então, tem sempre, os meus trabalhos, eles sempre lidam um pouco com a falência desse projeto, mas com a falência, né? Esse, por exemplo, é um papel que ele é impresso torto no papel, então sempre tem o erro, tem a falha, tem, obviamente, a minha pintura é uma pintura mega amadora, né? Assim, de quem nunca pintou na vida, né? Enfim, eu estava aí me aventurando também com uma técnica que não domino e que sempre foi um pouco a minha escolha no meu trabalho inteiro, assim, né? Eu não sou uma artista de um domínio de uma técnica, né? Me interessa muito mais essas possibilidades de uma poética do erro mesmo, do erro, da falência, da aventura ali no universo a ser explorado, né? Então, esse trabalho, por exemplo, ele tem essa coisa do erro da impressão, né? Ele tem esse campo imagético que não é preenchido, né? Que ele é preenchido com a palavra, mas, ao mesmo tempo, também, né, conversam com o Willis, tem a questão do uso da máquina de escrever, tem a questão das línguas, né? Entra o inglês e o português, tem a questão das referências, né, de outros artistas que entram no meio, né? Que eu trabalho com umas frases que eu roubo, né, de autores, tem do Fernando Pessoa, do Murilo Mendes, na Pitties. E esse aqui, que é um trabalho também que eu fiz durante a pandemia, em que são, enfim, restos de capas de livros descascadas que vão deixando essas manchas, né, assim como que a cor e a construção formal aí se dá muito pelo acaso do que fica nessa superfície quando eu arranco a capa, né? O que vai ficar de trás quando eu arranco esse tecido. Enfim, aqui são alguns dos trabalhos que estão lá. Mas, enfim, além dessas duas salas, né, onde estão os meus trabalhos, junto com os do Willis e do Lothar, surgiu a vontade, né, minha e do Giancarlo também, né, na nossa conversa, surgiu a vontade de fazer uma instalação, né, um site específico, que, na verdade, falasse um pouco também sobre o próprio IAC, sobre o que é
o que é esse acervo, como que esse acervo é constituído e é cuidado e tal. Enfim, a gente se encontrou em São Paulo, passamos uma semana, eu e o Giancarlo, lá no IAC, né, pesquisando o acervo e, né, as coisas que a gente já tinha pesquisado um pouco online, mas vendo, né, os documentos e tudo do Willis e do Lothar, e me chamou muito a atenção as embalagens, né? Assim, onde que esses trabalhos moram, como que eles são acondicionados, como que eles são descritos, né? Porque é muito diferente, sei lá, quando você tem uma obra, como algumas obras que a gente, o objetativo que está na exposição, por exemplo, que é uma obra, né, que pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado, é considerado uma obra, né? Então, a descrição dela no acervo da Pinacoteca, ela é uma descrição muito sucinta, uma descrição que vai falar do material, das dimensões e ponto, né? Óleo sobre tela, na dimensão tal. Já as descrições do IAC, como você está lidando com o material que é mais ambíguo, né? As descrições são muito mais extensas, né? Então, você vai descrever um cilindro lacrado de acrílico, com um objeto, com um mineral dentro, e, enfim, ou é um desenho sobre um papel quadriculado com uma mancha que está assinado, está datado. Enfim, você tem aí uma descrição muito mais extensa do que é aquele objeto. E aí essas descrições me interessaram muito. E, a princípio, a ideia era fazer no subsolo do IAC uma... como é que fala? Uma replicação, uma réplica, né, de uma das salas, que é a sala do fundo, que está lá em cima, onde embaixo dela também está o acervo, né, ou seja, entre o subsolo e a sala de exposição moram essas embalagens com esses documentos, né, então a ideia era replicar essa sala de cima no subsolo como se fosse o avesso, né, o avesso dessa sala de exposição, e usar aqui as embalagens das obras que estavam em cima, com pequenas intervenções que eu faria usando o material que é usado nas embalagens para colocar as referências, como é que chama? Os códigos, né, de catalogação, né, que é uma fita que o próprio IAC já usa para colocar nessas embalagens digamos, o seu endereço, né, nesse arquivo, né. E, enfim, eu só sabia que eu ia trabalhar com essas embalagens, a princípio, né, minha primeira ideia era isso, eu vou trabalhar com essas embalagens, eu vou fazer interferências com esse material, que é essa fita. E aí, enfim, ao me debruçar sobre essas descrições, é que esse trabalho apareceu como descrever, como se descreve um objeto, como se faz uma narrativa que, no fundo, sempre tem um quê de subjetivo também, por mais metodológico, por mais que siga um método, ela vai trazer traços subjetivos ali, né? E aí o que eu fiz foi pegar essas descrições, puxar, selecionar da descrição algumas palavras, colocar as palavras em ordem alfabética, e simplesmente editar, nessa mesma ordem alfabética, editar como se fossem poemas. Então, eu brinco que são pseudopoemas, né? Porque realmente eles
né, eles seguem um método aí muito aleatório no final, né, que é a seleção de palavras e a ordem alfabética. E como que a partir desse método eu conseguiria aí talvez abrir uma outra possibilidade de leitura, tanto dos trabalhos que estão na sala de cima, quanto do próprio trabalho da instituição, né, do IAC, do que constituir, conservar esse acervo. Né? Então, esse é um dos pseudopoemas, né, que é sobre os trabalhos do Willis, os poemas, né, que estão lá em cima. E aqui eu tenho 2 sobre as obras do Lothar. Enfim, não sei se eu já falei muito, na verdade eu perdi aqui a noção do tempo. Posso fechar aqui com... Sim, você terminou, Marilá? Quer terminar aqui? Acho que sim. Sim. Você que manda. Sim, na verdade, não sei, aqui não tenho noção de quanto eu falei, mas Bom, acho a que é gente pode continuar também depois no debate, né? Tá Na bom. conversa. Bom, então, obrigada, Marilá. Vou passar a palavra para o Giancarlo. Giancarlo é historiador da arte e curador, estudou artes plásticas na Slade School of Fine Arts, UCL, em Londres, e é mestre pelo Warburg Institute, School of Advanced Study. Hanud foi curador da Pinacoteca do Estado de São Paulo entre 2010 e 2015, onde foi responsável pelas mostras Fato Aberto, o desenho no acervo da Pinacoteca do Estado, em 2013, Guilhermo Cuitca, Filosofia para Princesas, em 2014, e Roberto Burle-Marx, Uma Vontade de Beleza, em 2015. Foi professor de História da Arte da Faculdade Santa Marcelina entre 2014 e 2017 e diretor do Museu Lazar Segal de 2018 a 2021. Dentre suas exposições estão Antônio Bandeira, realizada no MAN São Paulo em 2019, Alex Servini, Palimpsesto, 2019, e Eduardo Berliner, Desenhos, em 2021, todas elas realizadas no Museu Lazar Segal. Em 2022, foi o responsável pela curadoria da exposição Paulo von Poser, Desenhos Nus, 1982-2022, na Verve Galeria. Então, Giancarlo, bem-vindo, obrigada por aceitar esse convite e a palavra está com você. Estão me escutando? Está tudo certo? Ótimo. Bom, muito obrigado. Na verdade, essa introdução oficiosa foi assim constrangedora, mas tudo bem. Eu queria começar, na verdade, depois da fala da Marilá, que eu acho que foi super assim explicativa do que é a exposição, colocando perguntas, na verdade. Eu acho que a exposição, eu queria agradecer o convite, claro, do IAC, que foi dos mais generosos e dos mais curiosos também, porque eu jamais tinha sido convidado para fazer uma exposição de artistas que eu não sabia que eu não tinha escolhido. Então, assim, os nomes chegaram prontos, Lothar, Willis, Marilá, acho que é até bonito que o título ficou esse, mas foi a primeira vez que eu não tive uma escolha, onde eu não decidi falar sobre certos artistas.
E nessa exposição foi isso que aconteceu. E a diferença foi o que pautou tudo, eu acho. E as perguntas que eu coloco são as perguntas que eu acho que são fundamentais, assim, ainda mais em relação ao IAC. Não é uma exposição sobre a Marilá, não é uma exposição sobre o Lothar, não é uma exposição sobre o Willis. É uma exposição sobre o IAC, na verdade, sobre o que é isso. Que acervo é esse? Quem escolheu isso? Quem colocou isso para dentro de um acervo, né? E quem decide o que vai ser visto desse acervo? Quem decide quem vai... Sim, são 170 mil documentos, então alguém tem que decidir, alguém decide, obviamente, o que deve ser colocado para fora, ser visto, ser analisado, e o que não é visto, o que fica escondido. Obviamente, um instituto que nem o IAC, ele é um instituto de pesquisa, então é para isso que ele serve. Obviamente, assim, acho que é fundamental que todos esses documentos estejam à disposição dos pesquisadores. Mas a partir do momento que uma instituição que nem o IAC resolve fazer exposição, a exposição como essa série de exposições que a gente inaugurou, que são os diálogos, para que serve isso? Essa foi a pergunta para mim. E eu não tenho resposta para isso. Eu acho que o barato da exposição é que são só perguntas. Para mim, o barato foi esse, fazer perguntas e ver se dá em alguma coisa. Não sei se deu, espero que tenha dado, mas a questão é que o diálogo foi o fundamental. Então, eu olhei para o acervo, eu vi o fundo Willis, o Lothar, eu olhei para a Marilá, eu olhei para todo mundo, a gente começou a conversar, eu com a Marilá, e a gente começou a ver o que tinha por ali, né, nesse universo que a gente tinha separado alguns pedaços, e ver, dá para criar algum tipo de relação entre essas coisas? Eu, no primeiro momento, diria que não, e depois a minha resposta mudou, foi que relações são sempre possíveis, e é uma teia de questões, assim, eu acho que a exposição abre com duas cartas, né, uma carta do Hélio para o Willis e depois a resposta do Willis para o Hélio, onde essencialmente o que está sendo tratado é a venda de uma obra, que é a venda de um bólide. A venda não acontece, só que a carta é interessante porque ela coloca questões, assim, são seres humanos que estão conversando, não são artistas, né, daquele jeito que a gente vê, oficioso. A primeira carta que a gente tem é assim, eu estou aqui, a vida está difícil, meu pai morreu, isso aconteceu, eu queria vender isso, me diz, e a resposta 30 dias depois eu me desculpe que eu demorei tanto para responder, mas eu não tenho dinheiro agora, estou trabalhando que nem um camelo, está horrível, fazendo coisas que eu não gosto. E esse, para mim, foi o ponto de partida mesmo, assim, de que são dois seres humanos discutindo questões da arte, em teoria. E que essas questões são muito mais banais do que podem parecer. Eu sei que é horrível dizer isso, mas eu acho que a produção artística acontece na banalidade. Ela não acontece nos grandes acontecimentos. E isso que é tão bonito. E a relação que a gente pôde criar a partir dessa correspondência foi seres humanos colocando coisas e discutindo questões. Assim, vamos pensar o acervo do IAC. O que é um bilhete? Me liga, você chegou, me dá uma ligada, vamos conversar. Isso é relevante? Não sei, assim, eu acho que potencialmente pode ser das coisas mais relevantes, porque esses artistas se transformam em seres humanos quando a gente lê esse tipo de coisa. Eles deixam de ser aqueles deuses gregos, produzem coisas maravilhosas que valem milhões, né? Porque a gente não pode fingir que o mercado não existe, para se tornar, assim, eles se tornam humanos. E o trabalho deles, a produção deles, eu acho que da Marilá também, reflete essa humanidade. E a questão da pandemia, porque a gente foi convidado para fazer a exposição no meio da pandemia, também entrou no meio disso, que um trabalho da Marilá que estava relacionado a não vou enlouquecer, né? Assim, acho que a minha leitura é essa, basicamente, assim, de que vou preencher quadradinhos de cor a cada dia, é um exercício de sanidade. Ela fica mais humana por isso. E isso em relação a uma carta do Willis, ou em relação a, sei lá, um objeto ativo também, em relação ao acervo do IAC, isso é potente, eu acho que é mais potente do que fornecer respostas. As respostas, para mim, não querem dizer rigorosamente nada. Eu acho que as perguntas são sempre mais interessantes, ainda mais em relação a um acervo como o IAC, onde você tem vidas, porque é isso que você tem ali, guardado em caixa, em carta, estudo, não trabalhos. Como que isso pode ser ativado?
como que isso pode ser relevante? Não só para pesquisa, não só para academia, tá? Porque a academia, obviamente, vai fazer uso disso, e é fundamental que faça, para criar novas narrativas, novos pensamentos e novas estruturas. Mas como que isso pode ser relevante do ponto de vista expressivo? Como que isso nos torna mais humanos ao mesmo tempo, sabe? Acho que esse é o barato, assim, de um acervo como o IAC, porque ele não fica estagnado na obra feita. É a não obra que importa aí. A não obra que cria o espaço para a obra. Não sei se eu estou sendo claro, mas assim, o que eu quero dizer é que uma exposição como essa, que é uma exposição da alteridade, eu não escolhi os artistas, a Marilá não me escolheu, o Lothar e o Willis não nos escolheram, obviamente, provavelmente eles estão revirando no túmulo pelo que a gente mostrou da produção deles. Como que você cria um entendimento a partir disso? Uma narrativa, talvez, assim, mesmo que sejam de perguntas, só perguntas, mas como você cria uma estrutura de abrir espaço para o sensível, a partir dessas coisas que são tão objetivas, em teoria. Eu acho que essas foram as perguntas, e não tem resposta, como eu já disse algumas vezes, mas talvez isso seja mais do que o suficiente. Talvez isso seja ainda mais hoje, mais importante do que fornecer respostas. A gente vive momentos de certezas. Eu acho que a gente vive num momento que todo mundo tem certeza de tudo, está tudo certo, é assim que eu quero, é assim que tem que ser. Quando você entra em contato com um acervo como o do IAC, você percebe que essas certezas se desfazem. Eu entendi o Lothar como um artista, e depois da exposição eu entendo ele como outro artista, muito mais sofisticado, muito mais interessante, muito mais irreverente do que eu imaginava, mais atrevido até, que eu acho que é melhor do que irreverente, muito mais interessante nesse sentido. Então, a única crítica, a crítica que eu recebi, que eu achei maravilhosa sobre a exposição, foi que a figura não tinha visto o Lothar que estava acostumado a ver. Aí eu falei, então deu certo, é sobre isso, é sobre a gente olhar outras coisas, o diferente, aquilo que não encaixa na narrativa oficial. Então, se a exposição serve para alguma coisa, talvez seja para isso, para a gente pensar que nada é tão simples, tudo é muito mais complexo, e que esses pequenos caminhos, essas veredas estranhas, de trabalhos estranhos, de sprays e talvez recortes humorísticos, são fundamentais para a gente entender o que é a produção artística, ao mesmo tempo que são fundamentais para a gente entender o que é um acervo como o IAC, onde são documentos, coisas que podem ser ativadas do jeito que for. Assim, você cria a narrativa que você quiser, na verdade. Então, não sei se eu falei alguma coisa interessante ou relevante, mas espero que sim. E é só isso. Então, espero que a exposição tenha sido isso, assim, uma abertura para as possibilidades de um arquivo tão fundamental quanto o IAC, que é sobre isso. Então, muito obrigado. Obrigada, Giancarlo. Maravilha. Bom, colocou um monte de perguntas aí na mesa para a gente continuar a falar depois, né? Bom, então agora eu vou passar a palavra para o Yuri Quevedo. O Yuri é curador da Pinacoteca de São Paulo, é formado em arquitetura e urbanismo, é mestre em História da Arte pela FAO-USP e professor na Escola da Cidade. Foi curador da exposição Pequenas Pedras Polidas, Azulejaria no Acervo do SESC e em outras coleções, em Santo André, 2022, e um dos curadores de Ruptura e o Grupo, Abstração e Arte Concreta, 70 anos, no MAN São Paulo, em 2022. Também foi curador assistente no processo de reformulação da exposição de longa duração Pinacoteca Acervo, 2021. De 2021 a 2022, foi assistente de pesquisa do projeto Processos Curatoriais, Curadoria e Crítica, Estudos Decoloniais em Artes Visuais, no MAC-USP, com apoio da Getty Foundation. Atualmente é bolsista no Instituto de Arte Contemporânea para desenvolver uma pesquisa sobre Ermelindo Fiamminga. É membro dos grupos de pesquisa Arquivos, Fontes e Narrativas entre Cidade, Arquitetura e Design, pelo CNPq, FAO, USP, e Nas Ruas, Territorialidades, Memórias e Experiências na Escola da Cidade.
Então, é um prazer, Yuri, ter você aqui também e dizer que, na verdade, a gente está, então, falando de duas inaugurações, da inauguração desse modelo de exposição, que é o Diálogos Contemporâneos, e também desse projeto de pesquisa que o IAC está apoiando a partir desse ano, e o Yuri, junto com o Deison, são os primeiros pesquisadores bolsistas no acervo do IAC. Então, é um prazer também ter você aqui, Yuri, e apresentar um pouco da tua experiência como pesquisador e no acervo do IAC. Obrigado, Patrícia. Boa noite para todo mundo. Queria agradecer o IAC, o privilégio de estar nessa mesa com os amigos queridos, o Jean, o Ricardo, conhecendo a Marilá. Eu acho que, como a Patrícia falou, atualmente eu tenho essa bolsa de pesquisa do IAC para pesquisar especificamente o fundo do artista Ermelindo Fiamminga. Então, minha fala, que atendendo um pouco o pedido da Patrícia, vai contar rapidamente sobre essa experiência que eu estou tendo com o arquivo, né, que está tendo 3 meses, e que tipo de pesquisa o fundo do Fiamminga tem me possibilitado. Eu estou me sentindo um pouco peixe fora d'água aqui, porque essa minha fala é uma fala de pesquisa de história no arquivo, e é especificamente do Fiamminga. Mas espero não cansar vocês, vou tentar ser expedito aqui e não atrapalhar ninguém. Eu acho que o cerne do que eu pretendo dizer aqui hoje está nessa ideia de que as coisas no arquivo têm certa atração histórica, né? E que os diversos fundos que o IAC reúne permitem essa atração, né? Mas também pensar um pouco a atração que os documentos ganham ao serem cotejados com fontes externas, né, compondo uma rede que é tecida para além do heroísmo das histórias pessoais, mas justamente ponderada pelo cruzamento dessas histórias, né. Então, eu queria mostrar 3 exemplos dessa atração. Eu espero que vocês estejam entendendo tração e não atração, que esses documentos ganham ao serem reunidos aqui pelo IAC, e são esses exemplos que eu me deparei nos 3 meses de pesquisa que essa pesquisa tem. Então, Jefferson, se você puder compartilhar para a gente os slides, aí a gente pode já passar para a próxima tela. Então, eu acho que o primeiro desses exemplos é essa famigerada carta, que é muito famosa na bibliografia sobre o grupo Ruptura, né, que o Fiamminga escreve em 59, rompendo aquilo que ele denomina simplesmente de o grupo, né. Ele já dá uma pista para a gente de com quem que ele está se relacionando, né. Ele fala, ele endereça a carta para esse grupo composto pelo Charrua, pelo Cordeiro, pelo Feyer, pelo Nogueira Lima e pelo Saciloto, mas deixa, por exemplo, a Judith Lawande de fora do endereçamento da carta, né? Essa carta ela tem sido vista já há algum tempo pela bibliografia como um gesto de rompimento e afastamento que é quase definitivo, né? Um momento de ruptura em que o artista se afasta definitivamente do grupo, mesmo, e a bibliografia sabe disso, que eles estarão juntos mais uma vez na década de 60, no contexto de uma nova galeria, a Novas Tendências. Por outro lado, se a gente passar para o próximo slide, ao levantar, né, ao ver essa carta junto do fundo do Lothar Charrua, que também está no IAC, ali pertinho, né, a gente encontra um antes dessa carta, que é de 58, ou seja, um ano antes, 2 notas que são muito divertidas da coluna do Jaime Maurício, no Correio da Manhã, né, que chamava Itinerário das Artes. Em uma, o jornalista anuncia não a saída do Fiamminga, mas a saída do Lothar Charrua, do Grupo de Concretos de São Paulo, e justifica essa saída justamente por ele ter se afeiçoado aos artistas do Rio de Janeiro, aos neoconcretos, né?
Na notícia seguinte, na coluna seguinte do Jaime Maurício, ele escreve, e aí essa é a parte divertida, o que eu vou citar aqui, né? O Jaime Maurício escreve: o itinerário anunciou que Lothar Charroux rompera com o grupo paulista. Por intermédio de sua cunhada, Charroux pediu que desmentíssemos. Mark Berkowitz, trepado numa cadeira, anunciou o rompimento. Sopramos que o Charroux tinha desmentir a informação. E Mark, gritando, diz, mas foi a cunhada dele que me disse, a mesma pessoa, né? Eu acho que esse tipo de passagem que tem entre esses dois documentos, né, do acervo, circunscreve, eu acho que um instigante caminho da pesquisa, né, uma vez que atrela o evento do rompimento do Fiaming a um outro episódio e a certa construção de sentido na polêmica, né, e na notícia da polêmica. Sentido que, às vezes, eles são cotidianos e até bem-humorados, mas que precisam ser encontrados entre os dois documentos e não na forma isolada de um deles, né? Então, acho que é justamente em habitar esses vários arquivos que a gente vai descobrindo talvez uma prática do Grupo Ruptura em romper, né? E voltar atrás e se associar e fazer notícia disso, justamente, né? O segundo exemplo, a gente pode passar para o próximo, dessa atração histórica que eu acho que os fundos do IAC nos oferecem, né, tem a ver com uma compreensão do trabalho do Fiaming de uma forma mais seriada, né, e aí, ou melhor, a compreensão do desenvolvimento do trabalho do Fiaming entre uma obra e outra, por meio dos diversos estudos que ele teve o cuidado de guardar. O Fiaming é um catalogador nato, assim, né, e também um fazedor de coleções, tanto de estudos, como de jornal, como de listas. Então, acho que isso faz muito parte, né, do fazer do Fiaming. Nesses estudos, a gente reconhece a prática, né, do exercício da geometria descritiva, que o artista tem desde os anos 40, né, lá no Liceu das Artes e Ofícios de São Paulo, e principalmente a prática de exercitar diversos momentos de uma relação geométrica enquanto procedimento. Então, em 55, a gente tem esses estudos de rotação do triângulo, que aqui eu mostro só dois, mas são muitos, a partir dessa ideia de espiral, que vão desembocar em dois resultados diferentes, né? Os triângulos em movimento e os triângulos em espiral. Então, dois estudos, dois exemplos de estudos e exercício que desembocam em duas obras diferentes, com dois resultados diferentes. No próximo slide, a gente tem, em 56, também a verificação dessa relação geométrica da segmentação e da alternância, né, que concorrem para a construção de outros resultados ainda, e que também levam em conta os procedimentos exercitados anteriormente, em 55. Então, de novo, né, dois trabalhos que são muito diferentes, mas que a gente percebe a semelhança de procedimento a partir dos estudos, né, que estão conservados ali no IAC. Então, a segmentação e a rotação do círculo desembocando em dois resultados diferentes. E no próximo slide, a gente vê de novo, em 56, outros trabalhos partindo de procedimentos, de novo, de segmentação e rotação, mas com resultados muito diferentes, verificados a partir dos estudos, né? Mas eu acho que, além desse foco, né, isolado no arquivo do artista, na verdade, eu acho que esse foco isolado no arquivo do artista também, às vezes, pode induzir a gente a uma interpretação de que o exercício da geometria, por exemplo, né, no acervo do Fiaming, no trabalho do Fiaming, é uma prática isolada e que não encontra motivo ou ressonância em uma rede de informações e amizades, né? Então, se a gente for para o próximo slide,
aqui eu entro no meu terceiro exemplo de tração, né, que é a relação que essas formas encontradas no acervo do IAC têm com outros trabalhos e documentos encontrados em outros acervos, né? Chama atenção pela semelhança do trabalho do Fiaming de 56 e o trabalho de Max Bill, que está estampado na capa de uma publicação argentina, do Tomás Maldonado, publicação essa que faz parte da biblioteca do Valdemar Cordeiro, né? Então, que da mesma época e estava lá colecionada pelo Valdemar Cordeiro. E passando no próximo, eu acho que é o mais surpreendente, né? Chamo atenção pela coincidência entre os estudos de triângulo e alternância que o Fiaming faz ao longo da segunda década de 50, e passando para o próximo, os trabalhos do Volpe, né? Artista que é vizinho do Fiaming em 50, já na década de 50, ali no Cambuci, né, e que, enfim, ensina o Fiaming a pintar com têmpera, coisa que ele vai pintar ao longo dos anos 60, e que, enfim, tem uma troca muito intensa entre os trabalhos dos dois, né, então aqui a gente vê esses estudos de triângulo e alternância, e a similaridade com a organização desse trabalho do Volpe da década de 50, e se a gente for para o próximo slide, a gente vai ver essa mesma estrutura aparecer na década de 60 e depois na década de 70, e é uma estrutura que fica bastante longeva nos dois trabalhos, né, tanto no trabalho do Fiaming como no trabalho do Volpe. É um pouco isso que eu queria contar para vocês hoje. É o início de uma pesquisa bastante instigante, que eu espero compartilhar mais com vocês em 2023. Esse não precisa mostrar, eu deixei aí, ficou a mais. Então, boa noite, obrigado. Maravilha, obrigada, Yuri. E, bom, a gente deixou aqui previsto um tempo para uma conversa. Queria saber, em primeiro lugar, das pessoas que estão nos assistindo, se alguém gostaria de colocar uma pergunta e abrir essa conversa para ficar também mais informal, né? Porque a gente não, apesar da leitura dos currículos, né, pareceu uma coisa mais sisuda, a ideia não é ser uma conversa formal, rígida, dura, pelo contrário, é promover justamente a circulação de ideias e para que todo mundo fique à vontade para perguntar. Então, queria saber se alguém quer se manifestar abrindo a câmera ou escrevendo aqui no chat. E se vocês também, Marilá, Giancarlo, Yuri, Ricardo, não sei se ainda está aí, se tem perguntas uns para os outros. A gente espera 30 segundos para ver se alguém se manifesta, e aí eu vou fazer a minha pergunta, é isso? É igual leilão, tem que fazer assim, do uma, do duas, e agora... Do 3. Boa. Bom, eu tenho um monte de curiosidades, assim, tem questões, assim, mas queria deixar, assim, de uma maneira bem fluida mesmo. A Marilá falou desse, quer dizer, Giancarlo e Marilá falaram desse encontro com esse acervo, né, que foi um encontro, foi um casamento arranjado, né, o Ricardo fez um casamento arranjado para vocês, e eu queria que vocês contassem um pouco sobre a experiência de vocês nesse encontro. Acho que na exposição e também agora na fala de vocês fica bastante claro, né, aonde tiveram desencontros e encontros, né, e acho que os desencontros são muito, muito interessantes, talvez mais do que os encontros, né. Tá claro que
independente das particularidades da obra de Lothar e Willis, que são muito distintas, muito ricas, né, nas suas próprias poéticas, há uma semelhança, no mínimo, de geração entre elas, né, e da proposta do trabalho da Marilá, como você mesmo ressaltou aqui, Marilá, desse teu projeto de deixar com que as falhas, os erros, as falências de um projeto artístico floresçam, né, e elas sejam, e elas falem por esse projeto, né. Então, se eu queria comentar como é que foi o seu, não sei se um espanto, a sua curiosidade de se deparar com esse acervo que traz um projeto que vai para uma outra direção, né? Talvez um projeto mais utópico, né? Se a gente puder chamar assim. Então, não sei se a Marilá ou o Giancarlo para todos, assim, e depois algumas questões também para falar com o Yuri. Está sem som, Marilá. Está sem som, Marilá. Não, eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que eu me deparo com um projeto menos utópico, porque eu me deparo com a vida, quase, de dois artistas, né? Assim, acho que é muito mais utópico você enxergar a obra de arte autônoma do que você enxergar esses acervos, onde, por exemplo, essas duas cartas trocadas entre o Hélio e o Willis, né, que acho que o Giancarlo escolheu muito bem abrir a exposição com isso, né, que eu acho que mais do que uma exposição das obras, é uma exposição sobre artistas e sobre a instituição que cuida de acervos de artistas, né? Então ela traz, eu acho que ela traz essa humanidade, né, mesmo, por exemplo, sei lá, quando a gente olha os trabalhos do Charroux com spray, né, que são trabalhos inesperados, para quem conhece, o mais conhecido, né, o mais comum que se vê da obra do Charroux, e provavelmente ele nem tenha se atrevido a mostrar essas experimentações como trabalho, né? Muitas delas ele fazia como cartão de Natal, cartão de Ano Novo, né? Tem vários que tem escritos para os amigos, né? Mas você vê ali uma experimentação que não cabia na obra dele, que era veiculada no momento em que ele estava participando de exposições e enfim, né, eram coisas que estavam no lado privado dele, né, tanto do lado privado do estúdio, né, como um artista que está experimentando num campo que é totalmente diverso, né, do trabalho dele, né, o spray que assim você não tem muito controle sobre o que vai sair ali, né, que é muito diferente da obra dele, e como que isso traz para mim, revela para mim uma complexidade muito maior desses dois artistas, né, todos esses estudos, mesmo os estudos do Willis, de poesias que ele não chegou a publicar, né, o Toy Boy, né, coisas assim que trazem para mim uma complexidade que para mim é o contrário da utopia, né? A utopia talvez for estar ali na obra, se você enxerga só a obra que foi consagrada e que está no museu, que para mim é muito mais utópica do que o que a gente está vendo ali, que é da vida cotidiana, que é da vida
né, cotidiana de experimentação no estúdio, de experimentação com a linguagem e de relação com os pares, e com o mercado, e com, enfim, tudo que vai aparecendo ali na carta também, né? Enfim, que curiosamente também eu vi um monte de encontros com o meu trabalho com o Fábio, que é a carta bom, são as cartas, né, dos vídeos correspondência, né, que é essa mistura de vida, de assuntos de amor com assuntos da arte, com fofoca, com o mercado, tudo misturado, enfim, a gente é tudo isso, né? Então, acho que a exposição fala muito sobre isso. Muito bom. Giancarlo quer falar? Eu vou falar uma coisa bem rápida, assim, na verdade, eu acho que foi bonito que você falou, assim, dessa utopia, né? Eu acho que, na verdade, a história do modernismo no Brasil é uma grande falência, a história da falência desde o começo, sempre deu errado, nunca deu certo. Basta se olhar para o Marquise do Ibirapuera, assim, aquilo lá, nunca deu certo. Então, eu acho que o bonito é a gente admitir isso, é a gente olhar para isso e ver que, assim, é uma falência, assim, não deu certo esse projeto, a utopia não existe. A narrativa que foi criada em cima dos artistas concretos, eu acho que foi uma narrativa da utopia. Deu certo, sabe? Assim, vai dar certo, é racional. E a nossa realidade não é isso, assim, o mundo não é essa, né? E eu acho que, de novo, um acervo como o IAC deixa isso claro. O Lothar Charroux não fez só linhas de seda maravilhosas, bonitas, perfeitas. Ele fez spray, ele usou colar de pérola. O Willis também não era esse artista sem senso de humor, que fazia objetos ativos e pensamentos, e você tem que estar ativo para perceber tudo. Ele fez poemas de sacanagem, na verdade, Toy Boy, né? Assim, é um poema de sacanagem. Então, isso é mais interessante para mim, essa falência, eu acho que é muito mais interessante do que a utopia dos museus, de que constrói uma narrativa, e é fundamental que façam isso, mas que criam uma narrativa heróica da coisa, quando a nossa história deixa claro que nunca foi heróica a produção artística no Brasil. Sempre foi vergonhosa ou de falência, né? E nesse sentido é mais interessante. Acho que a gente ganha mais com isso. Sim. Maravilha, acho que isso está bastante claro na exposição, né? Esse encontro, e acho que a abertura da exposição com as cartas e com o bilhete, né? Dá esse tom, é uma porta de entrada, né? Para entender a exposição nessa chave mais dessa dimensão mais prosaica da produção, né? É muito bonito isso. Bom, e o Yuri, eu queria, não pensa que você vai ficar aí, passar sem uma pergunta? Na verdade, assim, a gente está inaugurando esse modelo, né, de bolsas de pesquisa, e acho que está sendo uma experiência incrível para o IAC, e a gente precisa de um retorno, né, porque esse modelo vai ser expandido, né, assim como os diálogos, quer dizer, a vocação do IAC é se colocar para pesquisadores, e não faz sentido que seja de outra forma, né, arquivo está ali para ser ativado. Então, se você pudesse contar como foi o seu encontro com esse acervo e as suas frustrações e as lacunas que você está encontrando, e como você, talvez a pergunta é como você está pensando em suprir essas lacunas, né, porque as lacunas existem, elas são inevitáveis, né, dentro de um acervo, né, ele é feito, né, e vazios, e então, se você pudesse compartilhar um pouco dessa experiência, que eu acho muito rica. A experiência está sendo muito boa, né, como a gente estava falando, acho que no começo, né, que Marilá falou, Jean falou,
o arquivo do IAC é muito prático de se pesquisar, porque ele está todo online, então isso tem uma facilidade muito boa de acesso, a partir de um momento que você aprende a manejar o banco de dados, que é sempre um desafio em qualquer instituição, você consegue um acesso bastante bom aos documentos, mas eu acho que a questão da lacuna, assim, eu sempre fico pensando muito que, né, ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, eu acho que as lacunas são boas, assim, eu acho que não são coisas a serem supridas, eu acho que a lacuna é o espaço para o outro criar com a gente, né, sempre, então é bom deixar elas em branco, porque aí surgem trabalhos como o do Jean e da Marilá, assim, eu acho que a pesquisa histórica não precisa preencher, né, não precisa resolver as falhas que tem no acervo do Fiaming, assim, eu acho que a pesquisa histórica precisa mostrar, acho que mais as falhas que tem em outras interpretações do que mostrar né, tentar dar conta da trajetória do artista, assim, eu estou vendo muito essa pesquisa no acervo do IAC como uma levantada de bola, assim, né, e vi minha fala, a minha tentativa hoje aqui era meio fazer isso, assim, mostrar o quanto é possível refletir a partir desses arquivos, assim, quanto é possível encontrar informações, né, como é possível pensar em interpretações, tanto a partir de um documento como uma carta, né, que revê ali uma questão de datação, como a partir de estudos e a própria obra, como a partir desses mesmos estudos e obras de outros artistas. Então, acho que tem várias camadas, assim, que vão se sobrepondo e que abrem novas lacunas, e que lacunas que é isso, assim, que dão conta, eu acho que o que eu quero dizer não é a informação que dá conta da complexidade da vida do artista, é a lacuna que dá, né? Quanto mais lacuna, mais complexa é a vida. Então, acho que isso que Jean e Marilá falam tão bem aí, né, do encontro deles com o trabalho desses artistas, né, e a tentativa de colocar essas perguntas, mostrar a medida da não utopia da vida e, ao mesmo tempo, a medida do fracasso em alguns projetos, vem da lacuna, né? Não vem da interpretação. E aí isso que é isso que me interessa fazer, né? Abrir espaço para a lacuna existir e para a contradição existir, não preencher isso, não resolver isso, né? Como muitas vezes foi resolvido, a gente sabe, né? Eu já estava falando de uma resolução do projeto moderno como heróico, a gente sabe que os artistas concretos foram vistos durante muito tempo como o ponto alto da arte brasileira, né? O ponto que deu certo, a melhor arte brasileira, e não estou aqui fazendo avaliação de valor para cima ou para baixo, mas acho que tem aí a melhor arte brasileira, né, a melhor arte feita no Brasil é complexa, ela é feita de muitas contradições, e essas contradições são mais interessantes, assim, né, e, por exemplo, esse grande debate, né, essa grande polêmica que é ensaiada tantas vezes em tantos textos, em tantos jornais, entre concretos paulistanos e neoconcretos do Rio, né, pouca gente fala o quanto eles se influenciaram depois do encontro, né, o quanto fizeram outras exposições juntos, né, e quanto tem afinidades pessoais entre artistas, por exemplo, o Charrua e Elijah Clark, que tem uma relação que pode ser atestada também no acervo do IAC. Então, acho que é um pouco isso, assim, é apostar na lacuna, apostar
no desentendimento e na contradição, que é aí que surgem as potências do arquivo. Maravilha, obrigada. Muito bom. Bom, acho que é isso. Queria, então, saber se alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação. Não? Então, agradecer novamente Giancarlo, Yuri, Marilá e Ricardo. Foi, acho que, muito proveitosa essa conversa para dar seguimento aí à exposição, né, e aos projetos de pesquisa também do Yuri. Então, obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que está aqui ainda com a gente, e boa noite.